Oi, pessoal. Então, voltando aqui, só para tudo bom? Nono ano, olha eu aqui de novo. Então, só lembrando, o início do vídeo, eu fiz uma pequena retrospectiva do que foi o finalzinho da nossa aula, antes dessa pequena parada que a gente teve que dar aí por causa dessa pandemia aí que interrompeu o nosso ciclo, né? A gente parou por causa do carnaval, aí a gente retomou, aí a gente tomou esse susto aí por causa dessa pandemia, a gente deu uma paradinha, aí a gente voltou agora. A gente parou, a gente deu aquela conversada, talvez parasse, não parava. Eu passei um trabalhinho sobre as metas do milênio, que nada mais era do que as metas do milênio, já era uma retrospectiva do que a gente espera, do que a gente está vivendo. Sou eu mesmo que estou me filmando e tal, eu estou meio sem jeito assim, eu não sou muito boa nesse negócio de selfie, fiquem calmos. Então eu resolvi retomar, passei um exercíciozinho que estou mandando para vocês de fixação sobre as metas do milênio para vocês retomarem. Qualquer coisa vocês me chamem no privado, me chamem no grupo para a gente rever. Refaçam lá, por favor, as metas do milênio, que até para a gente retomar essa questão da pandemia, para a gente rever também, que é legal, para a gente retomar, porque aí tem a ver também com o capítulo que a gente vai entrar, que é a Europa, e vou retomar aí a questão da Europa. Bom, tô mandando também, junto com o exercício de fixação, peguei os mapinhas, os mapas do livro de vocês, tô mostrando ali. Bom, trabalhando o clima da Europa. A gente tem o clima polar, que fica no norte, que é um clima extremamente frio, que vai pegar os países do norte, que é Noruega, Finlândia, Dinamarca, a Rússia, né? A Rússia, região da extrema, principalmente a região da Sibéria, uma região riquíssima em petróleo, grande parte da Rússia, lá a região polar mesmo. Depois a gente vai ter o temperado frio, vai ter o temperado de montanha, o temperado oceânico. Quando logo logo a gente vai estar voltando, a pandemia e dando uma acalmada, baixando esse pico aí, a escola está tomando as providências para a gente voltar logo para a aula presencial. Por enquanto a gente está aqui retomando, fazendo esse contato virtual assim, mas a escola está tomando as providências para a gente voltar. A gente vai poder ver isso pessoalmente, mas a gente está tomando essa iniciativa para vocês não ficarem totalmente soltos. Façam esse contato no livro. Estou mostrando uma gravura ali básica no livro. Então a gente tem o temperado continental. O temperado continental é aquele que fica dentro do continente, no centro do continente. Continental, continente. Se te lembra alguma coisa? Continental, continente. Temperado oceânico é aquela parte que fica próximo do oceano. Temperado frio de montanha, adivinha onde é? Temperado frio de montanha, no topo da montanha. Temperado mediterrâneo é aquele clima que vai aparecer na região próxima ao mar Mediterrâneo, que no caso, a Itália, no sul da Itália, país que está agora lá perto da botinha, eu mostrei para vocês no mapa, a Espanha, a Portugal, Grécia, os países que estão no sul, próximo no sul da Europa e próximo ao mar Mediterrâneo, eles têm um clima mediterrâneo médio, eles vão ter um clima mais ameno, são os países que têm um clima menos frio. Por exemplo, se você vai para a Itália, você chega em Roma, o clima é mais quente. Se você vai a Bérgamo, por exemplo, onde teve maior número de mortos na Itália, é Bérgamo, a Torino, é onde a temperatura é mais fria na Itália, né? A Espanha pegou um número de morte grande, mas no sul da Espanha, onde o clima é mais quente também, mas foi uma outra coisa que depois eu explico para vocês também pessoalmente. O clima ali é uma região mediterrânea. Na Grécia tem um clima mediterrâneo, tanto que os europeus vão muito passar grande parte dos seus verões. Eles vão para o sul da Itália, vão para a Grécia, passam o verão na Espanha, porque o clima é mediterrâneo. O próprio alemão gosta muito de passar o verão no sul da Itália, na Grécia, porque o verão deles é mais quente, certo? Então nós temos o polar ao norte, o temperado frio, onde ficam as coníferas.
E a gente tem o semiárido também. O semiárido, a palavra semi quer dizer quase, quase frio ou quase árido. Ele aparece, o semiárido, ele pode ser também classificado como quase quente ou quase muito frio. Então, a Europa é um continente formado de grandes penínsulas. Penínsulas é um braço geográfico, uma parte do continente que avança para o mar. Ele é um continente relativamente pequeno, de pequena extensão territorial e muito recortado. Ele é um continente todo recortadinho. Pequeno, a gente vai ver no mapa, ele é todo recortado, que na época da Pangeia, quando ele retalhou, ele ficou todo retalhadinho. Ele é tem a própria Rússia ele tem uma parte que é Eurásia, uma parte que é da Ásia e uma parte que é da Europa. É um continente encantador. Ele é chamado também de berço da civilização mundial, porque ele é um continente antigo e que ele se lançou aos mares. Na época mais difícil, que não tinha computador, que não tinha nada, ele se lançou, foi conquistar, conquistou a América, conquistou a Ásia, conquistou a Oceania, conquistou e explorou, né? Foi um grande explorador da própria América. Então tem muita história para contar. Ele se autodestruiu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial e agora está se autodestruindo também aí com a questão da, da pandemia aí, que pegou muita gente de surpresa, né? Mas tem um detalhe, está se autodestruindo e já depois ele, com tantas perdas aí nessa pandemia, ele vai se safar porque são países menos corruptos, são países desenvolvidos. E apesar de muitas perdas, muita tristeza, muitas vidas perdidas, eles têm uma economia melhor que a nossa, que vai ser depois dessa parte física que a gente está estudando agora, introdutória. A gente vai ver que a economia dele vai se safar melhor do que a nossa aqui da América do Sul, do que o nosso país, depois que vai ser de nós depois dessa pandemia. Bom, nesse primeiro capítulo aí a gente estuda essa parte física, clima, vegetação. A vegetação a gente tem a tundra, a gente tem as pradarias, a gente tem as florestas das coníferas, a gente tem os maquis, que são as vegetações baixinhas, aqui sim, que nem eu, pequenininhas, e algumas planícies centrais, como formação de relevo. A gente tem muitas montanhas, né? Já pulei para o relevo. Então, como relevo, a gente tem as planícies centrais, as planícies litorâneas, as formações litorâneas, as montanhas, as famosas Alpes suíços, que as pessoas falam tantas montanhas para o pessoal esquiar, e os planaltos centrais também. Bom, como parte introdutória, assim, só para vocês ficarem curiosos para a Europa, eu já apresentei mais ou menos a Europa para vocês. Estou mandando uma pequena lista de exercícios, porque o áudio não pode ser muito grande, e semana que vem eu mando mais uma parte para vocês. Só para deixar, opa, gaguejei, deixar um gostinho de quero mais de Europa para vocês, tá bom, nono ano? Um beijo, até a próxima. Tchau. Plim, plim.